Olá pessoal, vamos para mais uma aula de geometria analítica. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente equaciona uma reta a partir de dois pontos. Então olha só, o princípio básico é o seguinte, né, galera? Se a gente tem dois pontos, a gente tem tudo para equacionar uma reta. Se a gente quer equacionar uma reta, basicamente o que a gente precisa, né, visualmente, é de dois pontos. Se eu tenho um primeiro ponto, né, um ponto A, e eu quero criar uma reta com isso daqui, é só eu dizer o seguinte: poxa, o ponto A passa pelo ponto B, e se ele passa pelo ponto B, só existe uma reta possível que vá cruzar esses dois pontos, né? Então, para equacionar uma reta, a gente só precisa de dois pontos, é só isso que a gente precisa para gerar isso daí. Então, olha só, a gente pode fazer de um jeito mais manual, um pouco com base naquele nosso conhecimento da equação reduzida da reta. O que a gente precisa para equacionar uma reta? De um coeficiente angular e de um ponto. Né? Se a gente tem um coeficiente angular e um ponto, a gente pode, né, calcular o coeficiente angular com a formulinha, variação de y sobre variação de x, e depois, né, simplesmente substituir dentro dessa nossa fórmula lá, que não tem um nome específico, né, mas a gente sabe como utilizar. Como é que a gente faz isso? Né? A gente substitui o valor do coeficiente angular aqui e joga um dos dois pontos que a gente já tem, né? Joga dentro aqui do x0 e y0, e com isso aí tu tem a equação da reta. Mas a gente pode fazer isso aqui de uma outra forma, tá? Uma forma que é bastante legal. Eu acho interessante, pelo menos, né, de ver como é que isso aqui se comporta. Lembra lá da aula de alinhamento de três pontos, né? Nós tínhamos três pontos no espaço e a gente queria saber se esses três pontos eram colineares. Qual foi a condição que a gente colocou? Que se a gente colocasse, né, eles dentro de um determinante e fizesse ele ser igual a zero, né, as coordenadas do determinante, e depois preenchesse a última coluna com 1, o que isso aqui daria? Se isso aqui desse zero, a gente dizia que a reta que os três pontos eram colineares e, portanto, nós tínhamos uma reta. Pois bem, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora é o seguinte: ao invés de ter três pontos, nós temos só dois. Porém, o terceiro ponto a gente vai colocar um ponto genérico. A gente não sabe qual que é ainda, é o x e o y. E depois aqui a gente vai colocar a coordenada, né, na coluna do x, a gente coloca a coordenada de x do ponto P, coordenada x do ponto Q, coordenada y do ponto P, coordenada y do ponto Q. E depois disso, gente, a gente calcula esse determinante, faz ele ser igual a zero, e aqui por trás vai nascer magicamente a nossa equação de reta. Então, olha só, vamos lá fazer isso aqui em um exemplo que é mais fácil fazer do que explicar. Primeira coisa, né, nós temos aqui dois pontos e nós queremos formar uma equação de reta com ele. Então, olha só, nós vamos calcular o determinante do quê? Primeira linha, gente, x e y, sempre, tá? Terceira linha, 1. Desculpa, terceira coluna, 1. E agora aqui a gente vai colocar as coordenadas, né, dos nossos pontos. Lembrando sempre que essa coluninha aqui é sempre formada por uns, certo? Então, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Coordenada x do primeiro ponto é 0. Coordenada y do primeiro ponto é 1. Coordenada x do segundo ponto é 1. Coordenada y do segundo ponto é 3. Isso daqui, gente, esse determinante nós vamos fazer igual a zero, e daqui nasce uma equação de reta. Tão simples quanto foi simplesmente olhar isso daqui, né? Vamos lá, então. Lembra, né, que tu pode calcular o determinante da forma que tu quiser. Eu gosto de fazer dessa forma porque fica bem explícito, né? X vezes 1, que dá x. Mais quem? Agora vai ser o y vezes o 1 vezes 1. Pega 2 em cima, 1 embaixo. Y vezes 1 vezes 1, y. Mais quem? 1 vezes o 0 vezes o 3, que vai dar 0. Agora isso daqui a gente vai subtrair com toda a parte secundária aqui do nosso determinante. 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Agora, pega 2 em cima e 1 embaixo. 0 vezes y vezes 1, que dá 0. Mais 0. Mais quem? X vezes 3 vezes 1, que vai dar 3x. E isso daqui, muito importante, tem que ser igual a quanto, gente? Isso daqui tem que ser igual a 0. Então vamos lá. Nós chegamos aqui em x mais y menos. O menos troca o sinal do 1, fica menos 1. O 0 não aparece.
menos troca o sinal do x, vai ficar menos 3x. E isso daqui é igual a zero. Gente, se a gente simplesmente, né, mexer um pouquinho nisso aqui, como é que vai ficar? X menos 3x, que dá menos 2x, mais y menos 1 igual a zero. E aqui a gente tem a nossa equação geral da reta. Se a gente quiser reduzir, o que a gente precisa fazer? Simplesmente isolar o y. Então vamos lá, isolando o y, nós vamos ficar com y igual a menos 2x vai para lá como 2x, menos 1 vai para lá como mais 1. Então, repara, a gente chegou aqui na equação geral, e aqui na equação reduzida da reta. Certo, gente? Vocês viram que não tem muito mistério, né? Não importa o quão feios os números sejam, não importa nada. Basicamente o que tu tem que fazer é jogar aqui os valores, né? E simplesmente fazer as contas. Se tu tiver paciência até, né? Tu pode testar para ver se a tua equação deu certo. Então olha só, x igual a 0, y igual a 1. Substitui x por 0. Substitui x por 0, né? Mata essa parte aqui, vai dar 1. Y igual a 1. Beleza, o primeiro ponto deu certo. Segundo, 1 e 3. Substitui o x por 1. Vai dar 2 vezes 1, que dá 2. 2 mais 1, 3. Y vale 3. Tudo certo. Tranquilo então, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse é um método bastante eficaz aí, é bom sempre saber isso daí. Certo, gente? Então continue aí na sequência assistindo a série de aulas de geometria analítica. Muito obrigado e até logo!